Fala pessoal, sou Evandro da Tecmobile. Estamos aqui em mais um episódio do StarTech, o podcast da Tecmobile. Hoje um dia especial. Falo isso aí de coração, todos me conhecem, sabem que eu não sou de fazer firula nem média para ninguém. Eu falo realmente o que eu sinto. E estamos recebendo hoje aqui um cara que eu tenho uma grande admiração, que eu não conheço há muito tempo, mas há algumas coisas na vida que a gente não consegue explicar, a gente simplesmente sente. E nos relacionamentos, acredito que também você seja assim, quando você conhece algumas pessoas, você sente ali uma afinidade, né? E aí quando você vai conhecendo mais aquela pessoa, você vai entendendo os porquês. O Edson Celes é o nosso convidado de hoje. É um grande empreendedor. Esse cara tem uma história incrível. Eu já vi alguns podcasts que ele fez. Eu sigo ele nas redes sociais e realmente é uma história linda que daria uma conversa, um livro, um filme. Aquele cara que começa do zero e constrói mais do que patrimônio de três grandes empresas, uma bela família que eu conheço pessoalmente, uma filha maravilhosa, educada, uma criança que é completamente aí fora dos padrões que hoje infelizmente a gente vê em termos de educação. A gente falava até isso há pouco aqui antes de começar a gravar. Mas vamos lá, o Edson Celes tem mais de 25 anos de carreira. O cara realmente saiu do chão de fábrica, a liderança de 3 negócios, né, e ele vai falar aqui um pouco sobre a Catarinaço, a Vaio e a Exo. Ele une a força da indústria aí com a tecnologia, ele também faz mentoria para empresários saírem do operacional, e se tornarem CEOs de verdade, olhando muito para a tecnologia. Enfim, eu vou deixar aqui ele se apresentar. Edson, eu Tudo bem? agradeço demais a sua presença aqui, meu irmão. Ah, e tem um detalhe também, nós somos irmãos perdidos na maternidade, a gente se parece muito. Nos conhecemos numa comunidade e é comum ainda os caras chegarem lá para mim: "Ô Edson, não sei o que lá", eu até brinquei com ele, eu falei: "Edson, eu preciso entender muito bem do seu negócio, e hoje é uma oportunidade para isso, porque eu não vou falar mais, eu nem falo que eu não sou Edson, eu falo: "Não, beleza", aí eu vou me apresentar lá, vou falar das suas empresas, de você. Edson, Desenrolar a resenha, muito né? bem-vindo, muito obrigado. Fale um pouco mais sobre os seus negócios, as 3 empresas, um pouco mais sobre você para que o nosso público te conheça melhor. Primeiro, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aqui ter essa resenha aí pra gente bater um papo sanguíneo. Bom, vamos lá. Hoje eu lidero 3 negócios, né? Eu comecei na importação como empreendedor. Comecei com a Exo, obviamente tive outras sociedades anteriormente que acabou não vingando ao longo da jornada aí por talvez Uhum. desalinhamento de pensamento, talvez jornada e às vezes você achar o sócio certo para você conduzir negócio, ele é complexo, Sim. apesar de eu falar que sócio não é ruim, se você tiver as escolhas certas, sócio é bom. Então eu tenho hoje a Exo, que é uma importadora, ela trabalha mais como trade mesmo, fazendo encomenda, conta e ordem. E aí são diversos tipos de produto, né? Desde brinquedo, material escolar, eletrônico. Então é bem diversificado ali. E eu tenho uma Vaio Comercial, que é uma importadora e distribuidora de aço, está no segmento de bobina de aço, né? A gente traz bobina, conexão, entre outros produtos siderúrgicos. E posteriormente a isso eu montei a Catarinaço, que é um braço da sequência da Vaio, né? É uma indústria de telha. Então ela faz telha sanduíche, faz telha simples, faz fechamento lateral. A gente está ligado à construção civil. É um segmento que está crescendo, mas é uma empresa jovem ainda, está com 3 anos e pouquinho ainda, estamos começando ali. Estamos Pois é. bebezinho. Mas eu acompanho você, né, e acompanho também ali Catarinaço, embora um negócio jovem, você vem crescendo bastante com ela, ampliando, enfim. É, a gente vem crescendo bastante. Hoje eu tenho ali aproximadamente 50 funcionários na Catarinaço. A gente está indo para uma expansão, primeira expansão dela, a gente está indo para uma área ali de 6.000 metros. Trouxe uma máquina da China agora de alta produtividade, ela produz aí por dia 5 a 6 mil metros por turno, né? Hoje no meu turno lá de telha colada, vamos falar de telha Uhum. colada especificamente, eu faço ali 1.300, 1.400 metros, que é o limite que a gente produz com o ser humano ali, né? Bem treinado. E agora a gente vai ter essa máquina automatizada,
que ela vai produzir aí de 6, 7 mil metros por turno. Então é praticamente para tentar triplicar o tamanho do negócio. Edson, essas telhas que você fabrica lá na Catarinaço, né, quem é o cliente que compra essas telhas e para que ele aplica elas? A gente tem cliente B2C e B2B. O B2C ele vai fazer cobertura da casa dele, um Uhum. pergolado, uma área de churrasco, fazer uma parede decorativa na casa. A gente tem diversas cores, né? Então tem lá Hum, azul, amarela, amadeirada. A madeirada a gente usa bastante. Então, às vezes tem uma área de churrasco que você quer fazer a parte de baixo do teto com uma cor diferente. Então a gente faz bastante tipo de obra residencial. E área industrial são grandes galpões, né, então a gente tem muito industrial, né, fechamento de galpão, fechamento lateral de galpão e cobertura de galpão. Tapume para fechamento de obra, quando você precisa legal. cercar um terreno, hoje é feito, né, você vai nos grandes Sim, condomínios é também verdade. residencial, ou você pega aí uma obra que uma consultora comprou um terreno para fazer residencial, eles são cercados também, muitos dele com tapume, né. Então a gente está nessa jornada de cobrir e fazer lateral também. E tem outros produtos que a gente também atende como container, né, você já deve ter visto casa container. Sim, sim, é verdade. A gente também faz com telha, Hum, sanduíche, a gente tem chalé, né, então muitos chalés na região ali do sul, que a gente está em é Santa Catarina, é muito fecha, versátil é então o muito seu versátil. produto, legal. O aço em si, ele vai hoje em muitos lugares, né, tanto que você pegar aí tem muita obra hoje de casa que tá fazendo tudo de aço, né, É que é obra verdade. metálica. Aham. É o tal do E steel frame lá, a própria exatamente. estrutura também, né. Exatamente. Então a gente está inserido nesse tipo de obra, Legal, que é feito com um tipo de aço também, e aí você faz cobertura, então ele é aplicável em vários aspectos de obra. legal. Ô Edson, você vive aqui em São Paulo, né, e as suas empresas ficam onde? Eu vivo em São Paulo, as empresas estão a Catarinense está em Navegantes, que é uma cidade de Santa Catarina, é onde está o aeroporto de Santa Catarina ali. A outra, que é a Exo Comercial, ela está em Itajaí, que é uma cidade vizinha de Navegantes. E a distribuidora de aço está em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, no Porto, ali. Né? Santa Legal. Catarina tem 5 portos, então uma das empresas está no São Francisco e a outra está em Itajaí, que é um outro porto ali que tem Navegantes, Itajaí que é de frente, que é perto do aeroporto. Legal. A gente tem aqui, né, alguns temas que eu quero trocar com Uhum, você e eu acho que a pergunta que eu vou te fazer já até conecta com o que a gente vai seguir adiante. Como é que você faz aí então para fazer a gestão eficiente dessas 3 empresas, né? Eu tenho uma e eu já fico maluco, você tem 3 negócios, e como é que é essa sua rotina então de viver em São Paulo e tocar 3 empresas em Santa Catarina? E antes de você responder essa pergunta, você comentou que a Catarinaço hoje tem 50 funcionários e vocês estão expandindo. No total, quantos colaboradores você tem, Edson? Hoje eu tenho aproximadamente 80 80, pessoas. 82 Legal, pessoas, mais ou menos. legal. Que não é pouca gente, Não, né, é já dá bastante. bastante trabalho. O maior desafio eu acho que de um empreendedor, um dos maiores é fazer gestão de pessoas. E aí, como é que você faz essa mágica toda para ser, né, esposo da Janaína, pai da Valentina, que é uma graça, uma menina muito educada, mas a gente tem Obrigado. que estar É. ali e ainda tocar 3 empresas em outro estado. Não, é uma jornada que acabei construindo fora de São Paulo, né, por estratégia comercial e depois, obviamente, por estratégia tributária, mas é um desafio realmente tocar, né. Então, hoje eu tenho um escritório administrativo em São Paulo que me apoia na Vaio, então ele me apoia ali na questão de faturamento, compras, da gestão em si. Eu faço mais um gerenciamento um pouquinho mais à distância. Na Exo também não é tão diferente, porque já são empresas mais maduras, né, Uhum. então elas não têm uma gestão tão complexa como a indústria. Já na indústria, tem uma operação complexa, obviamente eu tenho pessoas lá treinadas, a gente tem uma liderança forte trabalhando lá na indústria, mas eu vou toda semana. Então, geralmente eu vou, passo 2 dias, né, salvo alguma semana que acaba não encaixando a agenda por causa de outros compromissos, mas eu tento fazer uma gestão mais presencial lá, até porque também é um negócio que ainda está em maturidade, né, não é um negócio tão maduro ainda, Sim, apesar de 3 anos e ter crescido muito, a gente escalou rápido, mas ainda tem muitos desafios, porque desafio das pessoas, né, de treinar, de ter recorrência, implementação de cultura que com pessoas ainda com 3 anos, leva-se um tempo, né, para você ter uma cultura sim, é implementada, né. verdade.
Então eu entendo que você vai ter uma cultura boa aí depois de 5, 7 Uhum. anos numa empresa, com as pessoas estando esse tempo ali, para entender como você pensa e como as pessoas que estão lá também. Muita gente hoje fala que o Brasil tem um problema de pessoas, né? A gente tem uma rotatividade muito grande, mas eu entendo que assim, os bons líderes têm que estar melhores treinados, melhores capacitados para diminuir essa rotatividade de gente. Então é isso que a gente tenta fazer para conter as pessoas, treinar bastante em todos os cenários que a gente puder treinar, para que elas saibam o que tem que fazer, saber os objetivos, né, a missão e valores ali da empresa do que a gente espera, porque a Catarinaça a gente está cobrindo o sonho dos clientes, né? Então, muitas vezes o É cliente ali verdade. tem um pouquinho de dinheiro que sobrou para ele cobrir a casa dele e aí a gente precisa cuidar desse sonho, é isso que a gente tenta fazer lá da melhor forma. Que legal, que legal. Falando um pouco aí da sua carreira, você, né, teve outros negócios que você comentou, você tem ali a Exo e a Vaio, que são empresas que já estão tracionando. E qual a diferença agora do, né, quais foram os erros que você cometeu na construção da Vaio e da Exo que você trouxe para constituir a Catarinaço? O que que você acha que o empreendedor Edson mudou após essas 2 experiências para você agora começar esse novo negócio aí há 3 anos? É uma das coisas que eu tive que mudar é a forma de pensar, né? Porque uma indústria, eu não sou um cara industrial, não vim da indústria, né? Uhum, Acabei entrando no segmento da indústria ali, mas é uma gestão totalmente diferente, né? Do que uma distribuidora e uma importadora. Então, meu negócio sempre foi mais distribuir e importar, é onde eu tenho mais conhecimento, uhum. apesar de ter um bom conhecimento de gestão de negócio. Mas o industrial ele tem mais desafio, né? Chão de Sim, fábrica, o perfil das pessoas são diferentes no chão de fábrica, a cultura é diferente, a cultura industrial é muito diferente de outros business que a gente tem, né, de distribuição. Então, o perfil de pessoas também é diferente. E isso eleva muito o desafio para você treinar e fazer essa operação ela seguir numa engrenagem. Então, eu tive que me adaptar a muita coisa, né, adaptar estilo de gerenciamento, estilo de liderança com as pessoas. Tive que colocar outros conhecimentos, né, tive que sair para o mercado para estudar, para aprender um pouquinho também como gerenciar uma indústria, porque elas têm muitos desafios, né, então a gente ainda tem muitos desafios, estamos crescendo, e a jornada ela é bem mais complexa. O que eu te digo hoje, assim, eu achei que era mais fácil, né, entendi. da indústria pelo nível de conhecimento que eu tinha, mas quando a gente entra no negócio e começa a enfrentar o dia a dia, a gente vê que é muito mais complexo do que a gente imagina, muito mais complexo. Que legal. Você começou aí, né, Edson, a sua carreira fazendo implementação de ERP, né, de sistemas de gestão. E ao longo, né, desse tempo que você ficou fazendo isso e na implementação de um ERP, você tem que olhar muito ali para o processo Uhum. das empresas. Eu suponho, né, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que você viu ali, né, diferentes sistemas de produção, de Sim, trabalho. sim. O que que essa experiência toda, quanto tempo foi? O que isso te ensinou, né, Eu para tive pra uma você jornada aplicar ali, no seu dia a é, dia, no seu eu negócio? tive uma jornada ali praticamente 10 anos, 10, 11 anos mais ou menos. E cada dia era um perfil de cliente diferente. Então, um dia eu estava numa indústria de alimento, um dia eu estava numa indústria de aço, outro dia eu estava numa distribuidora, estava numa prestadora de serviço. Então, segmentos diferentes com gestões completamente diferentes. O que que isso me ajudou? Expandiu a minha mente para entender cada negócio. Porque eu passei em todas as áreas, Leandro. Então, eu passei na área de financeiro, administrativo, passei na área de RH, passei na área de controladoria, passei na área contábil, passei na área fiscal. Tudo isso me deu maturidade para montar a minha primeira empresa lá atrás. Eu não tenho mais essa empresa hoje, que eu saí da sociedade, mas me deu uma maturidade muito grande de olhar processo de forma diferente. Obviamente, a gente olhar o negócio do outro, a gente acha que é muito mais fácil. Quando a gente Senta na cadeira cai lá pra e dentro pra montar o nosso, aí você vê que a conversa é a totalmente coisa muda. diferente, muda É. muda muito. Então esse também foi um grande desafio na minha carreira, e aí eu vejo que eu poderia ter me planejado melhor, né, no início, realmente ter feito um plano de negócio. Na época que eu comecei, a gente não tinha esse hábito, né, Uhum. de fazer um plano de negócio muito claro. Rascunhei lá, falei: "Vai dar certo, vamos, que é fácil, já vi aqui vários negócios", e não foi tão fácil não. É. Muitos desafios, muitos erros, cometi muitos erros ali. Precipitações em algumas coisas, mas também me trouxe amadurecimento Sim. hoje para trocar meu negócio hoje. Mas o que me ajuda é que eu falo sempre pro meu time hoje, eu tô sempre em busca de processo.
né? Então eu falo muito lá na indústria, a gente precisa documentar, a gente precisa escrever e a gente precisa validar. Então, o que você escreveu, qualquer leigo que sentar ali, ele tem Tem que que ter ler e entender. conseguir sair do outro lado. Então, esse é um grande desafio que eu acho que nós temos hoje na indústria e a gente tem em todas as empresas também, Exato. porque as pessoas pensam que não precisam documentar, não precisam saber do processo, e o processo tem que estar claro, por mais óbvio que ele seja, e o óbvio tem que ser dito e repetido, isso eu falo sempre para eles lá, que é processo. Se a gente não tiver processo, as coisas não funcionam. Ô Edson, a implementação de um sistema de gestão, ele enfrenta uma série de dificuldades. Entre elas, não sei se é a maior, é vencer a oposição das pessoas, né. Porque a galera o ser humano por si só, né, por natureza, ele já resiste a qualquer mudança. Aí o cara fica: "Ah, mas sempre foi assim, agora a gente vai ter Hum. que usar um sistema, não sei o que e tal". Como é que, né, que tipo de estratégia você usou para vencer esse tipo de oposição e mostrar que seguir o processo é muito melhor do que ficar à sorte do acaso? Essa oposição é legal, né? Porque quando o pessoal vai vender software, os caras, tudo é ruim, né? Software atual. Então o cara fala, tudo é ruim, não funciona, não consigo calcular a rentabilidade, o pedido demora, não tem informação de estoque. Mas quando você entra com a implementação, aí a barreira cresce lá em cima. É 1 milhão de por cento de barreira Uhum, dura. E aí o que que a gente fazia muito? A gente documentava todos os processos antes. Então entrevistava bastante as pessoas, pegava os gaps, as dificuldades que essas pessoas tinham, e aí a gente começava a apresentar a melhoria da dificuldade que ela tinha. Então, essa era uma estratégia de barreira que a gente fazia, levantar todas as dificuldades e começar por essa dificuldade, mostrando que o que estava chegando ia ia facilitar a vida dele. trazer melhorias para a vida dele. Mas mesmo assim ainda tem a barreira, porque tem as outras pessoas, outros departamentos também que Uhum, vai minando, né. Então: "Ah, você colocou a informação, não chegou aqui ainda do pedido de venda. Você não aprovou, o status aqui não foi alterado", por exemplo. Então a gente teve muita barreira sim, mas era um desafio, porque o investimento em software também não é fácil, né, você sabe, é custoso para o empresário que decide trocar ou que decide comprar um sistema novo para colocar, porque muitas vezes a gente está na planilha, né. sim. Vamos fazendo ali na planilha, COBOL, você trabalhou com COBOL, né, Sim, você sim, conhece um lá pouquinho de atrás, COBOL, e tem esse desafio. Então toda inovação, traz muito desafio. Eu hoje fiz uma implementação de software logo no início, no primeiro ano da Catarinas, a gente tinha começado também bem amador com software, e aí a gente trouxe um software específico da indústria de telha, a gente também enfrentou bastante barreira. Mas a gente tentou ir quebrando dessa forma, como eu te falei, que era uma estratégia que a gente já usava, né? Trazer uhum, as pessoas para cá para ver que realmente o processo dela ia melhorar. Não é fácil essa sim. transição, É quase uma terapia ali, né. e aí tem que ter muito amor, né? É. Às vezes vai ter que ser na dor mesmo, É, né, também não tem jeito. mas precisa. Então são Sim. grandes desafios que tem. Não é fácil trocar RP, Nossa então senhora. tem que ser bem planejado, bem Uhum. pensado, tem que estressar bastante para antes de decidir. É o literalmente você trocar a roda do carro com ele andando. Eu já vi vários cases aí de empresas grandes, inclusive, que simplesmente o cara parou de faturar não sei quanto tempo É. e afetou demais o resultado das empresas, enfim. Você falou muito aqui, né, você comentou aqui sobre essa questão de um convencimento. Eu acho que essa questão até passa também pelo relacionamento com as pessoas, você Uhum. trazer o cara para você e também né, falando ali de RP, né, como a tecnologia ajudou você nesses processos aí para nesse processo todo de implementar melhores práticas dentro das empresas, Edson. Como que você vê isso? Eu vejo que é necessário, Uhum. mas é um grande desafio, né? Porque as pessoas pulam processo, né? Então, por mais que você tenha um ótimo RP, É, se as pessoas não estiverem comprometidas em executar, a ela tecnologia não vai resolver nada. não, a tecnologia não resolve, né? Então, isso eu tenho mente bem aberta e Uhum. clara, que se a gente não tiver o indivíduo que trabalha É. com a gente comprometido com a tecnologia, cara, você pode ter a melhor tecnologia ali que não vai funcionar. Primeiro as pessoas, depois a tecnologia, Edson? Eu entendo que você tem que ter as pessoas engajadas. Se você não tiver as pessoas engajadas, você não vai ter execução. Porque querendo ou não,
tudo você precisa, né, hoje mexer. Apesar que tem as IA hoje que você já vê elas mexendo no browser ali, brincando. Uhum. Mas se não tiver uma boa qualidade de dados, não adianta. Tem muita coisa ainda que tem que ser manual, É. né. Lógico, hoje, por exemplo, lá na indústria a gente já tem equipamentos ligados na máquina que faz a captura de quanto foi produzido, de peso, de tempo de máquina, de setup, tudo. Mas ainda tem intervenção dos seres humanos em alguns aspectos. Se o cara falhar, a informação Vai dali ser para falha. frente vai ser falhas geral. Então, o que que eu entendo que é muito importante a gente fazer, e eu faço isso lá na empresa muito. Trazer o cara para mesa, explicar por que que aquela informação é importante. E eu também mostro lá no final o quanto aquilo me impacta no meu DRE. É Então, dar olha, contexto pro cara, né. eu preciso dar o contexto inteiro da empresa. Uhum. Então, falar assim, por que que eu tô preocupado com o consumo de isopor? Por que que eu tô preocupado com o consumo de refino? Para que a gente veja o número final, isso me dá um impacto, né. Você imagina uma indústria hoje que a margem, o EBITDA é muito baixo, Uhum. então qualquer detalhezinho, ele impacta Impacta muito no muito final no do número. resultado. E se o cara não sabe o que está impactando, eu não tenho como convencer ele que aquilo é É. necessário, né. E aí eu sempre falo para eles: "Se a gente estiver, perdendo dinheiro aqui por desperdício, por falta de processo, como é que a gente vai discutir promoção, bônus?" Uhum. Então eu preciso mostrar para ele o que que impacta, porque aí quando eu for falar para ele: "Olha, a gente não bateu a meta, o bônus não vai vir por tal motivo", ele vai Ele vai saber o que entender da que onde aconteceu ali. a Então origem do problema. acho que é muito importante das pessoas estarem envolvidas no processo, só que o processo a pessoa precisa conhecer de ponta a ponta, porque se ela não souber, ela não se convence, precisa fazer. Legal. No início da sua jornada, Edson, e a gente começa sempre botando muito a mão na massa, né, pelo que eu estou entendendo aqui também você utilizou, focou muito em tecnologia para que você tivesse tempo de olhar ali, né, com mais, detalhe, crescimento e Uhum, desenvolvimento do negócio. uhum. Hoje acho que os números balizam a gente, né. Uhum. Então, além de ter que olhar o número final, acho que tem que olhar dia a dia, né. Catarinense eu olho todos os dias, né. É uma empresa ainda que eu sou muito atuante na operação. Tem jeito, é uma empresa nova, Sim, né, liderança nova, tá todo mundo em aprendizado, muitos desafios, tá crescendo, e o crescimento ele causa dor, né, causa bastante dor, porque se não tiver organização a gente não vai. Então eu uso bastante tecnologia para a gente poder ter um norte, né. E a tecnologia ela tem que vir para nos apoiar e nos estruturar, que se não for assim, aí fica complicado. Às vezes a gente vai já fiz muito isso também, tá. Vou muito no feeling, né, acho que o é, empreendedor ele vai é. no A feeling, gente né. tem muito disso, né. Eu fui muito no feeling por muito tempo. Hoje eu entendo que o feeling é maravilhoso, mas ele precisa estar estruturado Uhum. para você ter melhores decisões, né. Você Ah, apura ele com dados. então acho que no advento de tanta tecnologia que tá vindo por aí, a gente tem que usar para a gente como empreendedor ter mais informação, ter mais riquezas, para ajudar as pessoas que trabalham com a gente, para ela entender como é que a gente pensa e para a gente ter melhores resultados ali apurados. Legal. Edson, você atua em 3 segmentos, né, assim, distintos, vamos dizer, Uhum. né, o trading, a indústria e distribuição. Como é que você une essas pontas aí né, formando um ecossistema único? Como que você faz isso? São negócios particulares, né. Eh, Obviamente são clientes totalmente diferentes em Uhum. cada Cada negócio, segmento. né, e aí o gerenciamento também é muito diferente. Então a indústria ela é totalmente diferente de uma distribuidora que eu tenho ali. A distribuidora ela importa, ela tem estoque no chão, já a Catarináceo eu faço sob demanda. Então o cliente chega com o projeto dele, com o que ele precisa e a gente vai produzir. Então é bem diferente, apesar de um negócio estar bem ligado ao outro, mas são gestões diferentes, administração de caixa diferente de cada empresa. Uma está mais estocada, a outra não está tanto estocada. A estratégia na Catarináceo, por exemplo, a gente acaba comprando mais diversidade de cor. Na distribuidora eu tenho um produto que ele é um pouquinho mais segmentado no aço. E na trading é cliente sob demanda, né. Então, conforme o cliente vai aparecendo, a gente vai fazendo projeto ali para importar para ele, vai buscar material na China, vai buscar o produto que ele quer e vai desenvolvendo. O que que é legal do ecossistema?
das 3 empresas. Hoje eu tenho uma facilidade, obviamente, de atender negócios diferentes, né, então isso também me dá uma vantagem estratégica de momento de crise ou um momento que uma empresa não está indo tão bem, porque o mercado não está tão consumidor, aí uma outra provavelmente vai estar atuando um pouquinho mais. Mas aí a gente vai administrando cada negócio, porque cada ano é diferente, Sim. a demanda de cada cliente também é diferente, e aí as estratégias, elas são bem diversificadas nos 3 negócios. É. A região ali de Santa Catarina, né, para baixo ali de Balneário Camboriú, você pega Itapema, Porto Belo, enfim, a própria Itajaí, né. Uhum. Então são áreas ali, são cidades que têm crescido muito em empreendimentos, especialmente Sim, residenciais. Ali, Porto Belo, os caras estão construindo bairros não inteiros. não tem mais terreno. É verdade. Você tem fornecido muito para essas obras ou A a sua pegada ali é gente mais industrial, mais corporativa? hoje ali é 70-30, então Uhum, 70 é consumidor final, B2C, uhum. e 30% é B2B. A gente está fortalecendo o B2B, né, mas ainda a gente tem umas dificuldades, porque tem muita gente trabalhando nesse mercado, né, e é bem competitivo, mas a gente tem bastante B2C ali na região, a região cresce muito, Sim, né, é se impressionante. você pegar para baixo ali de São Francisco, agora a gente tem já tem o Porto de Itapuá há um bom tempo, só que o governo federal está fazendo ali uma obra para fazer expansão ali rodovia, e tá vendendo muito terreno ali, então tem muita obra grande de indústria crescendo ali de galpão logístico, né. Ali sempre foi uma área forte, né, você Uhum. pegar Itajaí, Navegantes, Sim, é. Imbituba e São Francisco, tem muito empreendimento ali. Importa-se muito por ali, né, então a Sim, é importação é muito verdade. forte naquele estado. Legal, bacana. Eu acompanho mais de perto a Catarináço, né, e eu vi lá que vocês usam IA para fazer classificação ali dos clientes, né, IA e automação. Você consegue dar pra gente, assim, né, sei lá, algum dado ou como isso impactou, eh, como isso impactou a sua área comercial? Catarinasco, o que que eu posso falar pra você? A gente começou como empresa de internet, né, É mesmo? porque a gente montou a indústria, colocamos as máquinas lá e começamos a captar lead, né, então investimos ali em lead Uhum. e foi gerando lead, tanto que ela hoje é uma grande captadora de lead. Então hoje o meu comercial, a gente tem uma briga grande lá para ele ser mais ativo, mas ele é muito receptivo. E há 2 anos atrás a gente investiu em IA para geração de lead. Então, você vai pegar ali, ela gera 3-4 mil leads por mês, né? E aí, obviamente, ela dá uma tratada nesse lead e a gente faz uma distribuição para o time de vendas ali, que hoje tem 13 vendedores 13 internos, né? vendedores é É, bastante gente. bastante gente. Isso às vezes é um custo da eficiência, né. Eu tenho esse tipo de problema lá na Tech também. A gente tem uma boa presença digital, que eu tô entendendo que também que a Uhum. Catarinaço tem, e aí o time acaba ficando de uma certa forma meio que É refém, né? confortável, né. É, Pô, chega um monte de lead e aí o cara fala: "Pô, eu nem tenho tempo ali de prospectar", e a prospecção é algo importante, né, é na área importantíssimo. comercial. É, tanto que a gente está trazendo outros vendedores, outro perfil Hum, de vendedor, e esse revendedor ele vai prospectar, tem que focado em prospectar. Exato. prospecção. É o vendedor da pastinha, né, que a Sim, gente fala. é. Porque Santa Catarina ainda tem muitas empresas que ainda são adeptas de receber visita de vendedor. Uhum. Então você tem que ir lá na obra, É. bater, falar com o engenheiro lá e desmistificar a obra ali com eles, né. Mas a gente tem uma demanda muito grande de lead. Então o que que nós vamos fazer? Nós vamos dividir esse time, Uhum. então vai ficar um time só para atender lead e a gente vai ter uma outro time que vai fazer visita de rua, vai ligar, vai ser ativo, porque se viver de lead, o lead um dia vai acabar, né. Exato, é. Eu E entendo isso. e o seu cliente, Edson, na Catarinaço, ele é um cara recorrente ou ele compra uma vez só? Qual é o principal perfil ali do cara que se A atende? gente tem os 2 As perfil. 2 coisas. Porque tem o cara que ele vai fazer a reforma da casa Pra dele casa uma dele, vez ali, isso acabou. vai mexer daqui 20 anos, não vai mexer novamente. E a gente tem as empreiteiras, os serralheiros, a construtoras, as indústrias, os grandes consultores logísticos. Então esse cara ele é recorrente. Então a gente tem alguma gama de cliente recorrente ali, que a gente está querendo crescer para ter mais tranquilidade de previsibilidade de venda e faturamento também. E hoje você tem alguma uma forma de atendimento diferente para esse cara que é recorrente? Você tem time dividido? Como é que é A gente está estruturalmente lá? dividindo o time.
mas a gente tem ali prazo de entrega que é muito rápido, Hum, né, a gente tem um diferencial de prazo de entrega, a gente tem acho que alguns concorrentes nossos não têm, mas a gente tem 10 tipos de máquina de telha diferente. Então, geralmente, esse perfil de negócio, o cara tem uma ou 2 máquinas ali. Então, a gente tem uma diversidade de produto muito grande para atender ele. portfólio mesmo. A gente tem frota própria, né? Hoje a gente tem 8 caminhões que fazem entregas ali no raio de 300 quilômetros. Então, também a gente tem uma entrega muito rápida. Então, são alguns diferenciais que a Catarinaço tem que dá uma tranquilidade para o cliente também. E o tamanho que ela tá ali na rodovia, ela é bem vista, então já tá bem conhecida, então é uma marca que ela vem ficando Se mais conhecida. consolidando. É, vem Que legal. consolidando. É. No sul, né, aliás, não só no sul, o Brasil é continental, né, e a gente É. percebe de fato características, assim, no comportamento, né, de algumas regiões na maneira de contratar. Uhum. E é legal você trazer isso, né, que lá na sua região, ali no sul, você tem aqueles caras que ainda gostam da visita ali presencial, perceber isso e adaptar o seu atendimento Sim. ao comportamento local é muito importante, né, porque não é realmente uma verdade você achar que você vai vender da mesma forma para o Brasil inteiro. É, cada cidade, cada estado tem um perfil diferente, né. Você pega a gente tem outdoor nas estradas, que hoje aqui em São Pois Paulo é, você vê muito pouco, pouco, é verdade. né. Mas ali na região catarinense a gente tem bastante, porque o cara passa, olha, fala: "Pô, A preciso de telha". Catarinaço, É. legal. Além de ajudar a se Aham, tornar mais conhecido como marca, né, o cara vê, pô, telha, porque querendo ou não é uma empresa nova, não tá tão bem conhecida uhum. ainda, apesar da gente ter presença de internet, a gente fazer um bom trabalho de campo ali na região, mas ainda não é uma empresa ainda que tá bem conhecida por ali ainda. Legal. Edson, indústria é um negócio que geralmente você tem que trabalhar muito a questão de estoque, né? Uhum. E a gente sabe que também caixa é super importante, caixa é rei, aí como muita gente fala. Como é que você usa aí, né, tecnologia para ter os seus indicadores e fazer uma boa gestão de estoque para que, né, você não fique com dinheiro parado ali muito Uhum. tempo? Como você controla isso, cara? Esse é um desafio que a gente tem, né, até tô fazendo um trabalho ali com o gestor da produção, pra gente ter uns KPIs ali de análise, né, de estoque, então a gente tá revalidando tudo que a gente tem estocado, porque na indústria, muitas vezes o departamento de compras ele vai comprando, precisa desse parafuso, e às vezes aquele parafuso daqui 6 meses ele não sai mais, Uhum. né, porque aí o tipo de obra que a gente começa a pegar, não Não é de demanda madeira, é de aquilo. concreto, e aí o tipo de parafuso é diferente. Então, a gente está implementando agora com a IA que está nos ajudando bastante, essa tecnologia, a ter prazo médio de reposição, estoque mínimo, indicadores dos últimos 3 meses do que saiu mais, a tendência Legal, de hein? venda do perfil do produto que está se vendendo mais, para a gente ter mais informação e a gente não comprar tanta coisa que não precise, né? E aí entra outras coisas que a gente vem fazendo. Negociação com fornecedores. Então a gente tem negociação com o fornecedor de isopor, que o cara entrega isopor todos os dias, Uhum. porque aí eu não preciso fazer um grande estoque de Sim. isopor. Então eu passo para ele ali no início da semana o que eu vou precisar pro longo da semana e ele vem me entregando. Aí assim funciona para cola, assim funciona para parafuso e aí vai. E isso impacta pra caramba numa série de coisas, né, na gestão do caixa, fluxo, até a questão de espaço físico também, né. É, porque é espaço fixo físico para estocar, Uhum. que, por exemplo, EPS, o isopor, ele dá muito volume. É, imagino. Então você pega ali, se a gente produz 1.500 metros de telha colado por dia, você imagina Imagina a estocar isso aí quantidade para uma de semana, é muito espaço. Então a gente tem essa estratégia de tentar ir administrando. E volume de bobina também, né? Bobina é um volume de aço, financeiro alto, o aço não é barato. Então você acaba que você tem que estocar alguns tipos de produto para também na hora que o cliente chegar você não sofrer tanto. Porque Uhum. hoje, Brasil, por exemplo, tem dumping para você importar, né? Aço. A indústria nacional nem sempre ela tem disponibilidade de estoque, por mais que ela defenda que tem que ter dump. Mas às vezes você vai comprar na indústria nacional. Eu fui fazer uma compra essa semana e ele me pediu 90 dias para entregar. Meu Deus do céu, Então, você acaba tendo que comprar material importado também. legal. Edson, a gente falou aqui no início, né, sobre essa questão de você ter, as suas empresas ali em Santa Catarina e morar aqui em São Paulo e fazer a gestão disso tudo, mas o seu desafio ele é maior do que isso, né? Esse Hum. é um ponto que eu queria abordar, porque você tem operação em alguns países, né? Quais são esses países e como você também usa a tecnologia para
para estar, né, para você controlar bem tudo isso? Uhum. Eu tenho um escritório comercial em Dubai, né, que eu opero para me ajudar na importação, estrategicamente eu uso alguma coisa ali. E tenho um escritório de apoio na China, que me ajuda Hum, nas importações e desenvolvimento de produto, né. Então, obviamente não são operações tão grandes, elas são operações menores, é para apoiar o meu próprio negócio, né, então eu não vendo esse tipo de serviço para cliente que queira prospectar, são clientes que já estão na base, então a gente não está vendendo esse serviço porque a demanda é grande, né. Então eu acabo me quebrando nesse tempo aí de administrar lá fora, né, mas aí tem estratégia de ter sócio lá fora que toca essa legal. operação, e aí eu fico mais olhando o número e quando precisa de alguma coisa mais específica, de algum produto que eu tenha mais conhecimento, aí eu entro um pouquinho na jogada ali. Mas aí são escritórios que eles já andam sozinho Entendi. também, já tem maturidade, já há algum tempo já, então minha preocupação é um pouco menor, Que legal. Mas não deixa de ser desafiador, né, né, porque desafiador. são outros países, cultura diferente, enfim, né, e legal, né, que isso está funcionando, você encontrou os sócios certos. Na sua importação de aço, de onde vem a maior parte do aço que você importa, Edson? Até pouco tempo atrás vinha 100% da China, Ah, é? 100% da China, mas o Brasil entrou com um dumping, né, agora, tem alguns meses aí, 2 meses atrás. E agora a gente tá abrindo Turquia, Egito, outros países onde tiver aço para poder fornecer, né. Mas a gente já sabe que tem limitação, né, então você já Hum. pega a Turquia hoje, já tá pedindo para pôr pedido aí em novembro, para entrar em Caramba! produção. Para entrar em produção em novembro? Então a gente já tá falando de chegada de material aqui no Brasil, fevereiro, março. Então você vê como é que é sensível esse meu mercado que eu tô, né. Então você tá com risco de dólar, risco cambial, É, risco de flutuação de valor de produto, risco de mercado interno aqui no Brasil, que daqui a um ano como é que você vai saber o que que vai é, acontecer, né. Não pois é, não dá pra saber. pois é. Você é um cara muito adepto da tecnologia, né. Eu acho que, claro, todo mundo precisa olhar para isso, mas você realmente é um cara que eu noto ali, acompanho que aplica, e até a nossa conversa aqui Uhum. também já revelou muito disso. O que que você tem feito lá de atualmente, né, assim, você tem aplicado IA, mas você tem algum processo, alguma coisa específica que você poderia compartilhar aqui com a gente, que você aplicou e tá trazendo um baita de um resultado legal? Uma das coisas que a gente vem aplicando foi exatamente esse gerenciamento de números, né, de análise de Uhum. estoque, análise de vendas, análise do que acontece no nosso CRM ali, a gente está se aprofundando Aham. nisso. A gente está muito no início ainda, porque E isso é complexo, é né, e leva complexo e tempo. é muito desafiador. Uma das conversas que a gente tem tido, eu não sei se já compartilhei isso com você, até ouvi numa visita que a gente fez lá em Vitória, que o senhor ele falou: "Cara, a gente não tá deixando os nossos funcionários internos desenvolver IA. Então a gente tá trazendo desenvolvedores, vê a necessidade, já entrega mais maduro para esses funcionários executarem, senão ele vai perder o foco do dia a dia dele". Então isso é uma coisa que a gente também identificou lá no dia a dia. A gente pede para as pessoas, né, fazer treinamento, executar e acaba dispersando. Não faz nem A e não faz nem Uhum. B e vamos perdendo dinheiro aí. Então, o que que eu tomei de atitude aí nos últimos 40 dias? É a gente trazer um desenvolvedor, fazer um levantamento de cada função, de cada perfil, do que aquela pessoa faz dentro do computador, para a gente poder automatizar. Então, é um trabalho ainda de formiga. Eu gosto bastante de tecnologia, como você frisou. Sou um cara que usa bastante Uhum. hoje. Já tenho desenvolvido, já fiz algumas IAs ali interna, que ele me traz das três empresas, consolida o resultado das três empresas para eu olhar, consolida o resultado da minha empresa lá fora para ver o que que dá de resultado, para eu ver número, para eu também ter cenário para frente. Eu acho que tem muita coisa para a gente explorar, mas eu entendo que a gente precisa amadurecer com as pessoas, que é o que eu falei ali sobre Exatamente, um implantação pouquinho de antes. RP. É. Se a pessoa não acreditar que aquilo vai ajudar ela, ela tá acreditando que aquilo é um inimigo e ela não vai fazer. Então, eu acredito que se a gente entregar um pouquinho da ferramenta pronta para ajudar no dia a dia dele, essa pessoa vai estar mais engajada para executar. Então, ela vai ver que vai dar mais resultado, ela vai ter um pouquinho mais de tempo, né? O tempo dela não vai diminuir, porque vai ter outras análises para fazer.
e vai ter que cuidar dos dados também, né, até a gente ter 100% de confiança. Então eu entendo que tem que envolver esse processo, mas eu acho válido, de repente, trazer alguém de fora para ajudar na parte de desenvolvimento. Hoje é mais simples, né, do que era Sim. antigamente, mas eu entendo que ainda falta essa maturidade das pessoas ali para ver que não vai causar um desemprego, Uhum. mas ela vai ajudar muito naquilo que você pode se tornar muito melhor de dar informação. É, mostrar para o cara que ele vai ter você vai liberar tempo dele para ele, pra você usar o intelecto dele, Uhum. né, e não ali tarefas operacionais, ele ter condição ali de realmente olhar para os dados, né, que a empresa tem e tomar decisões melhores. É, porque hoje a empresa tem burocracia, né? Uhum, É muita burocracia. A gente tem burocracia de todo que você imaginar tem, né? Então, hoje a gente tem um RP, mas anteriormente era fazia pedido e imprimia, uhum. né? Se pegar anos atrás era tudo feito assim. O cara imprimia, tinha que Era na carimbar, mão, né. É. o gerente carimbava, o financeiro tinha que carimbar. Hoje você vai lá no sistema, aprova, tá tudo bem. E aí, como é que a gente gerencia melhor essas informações, né? Até a gente já fez um mapeamento com o IA ali pro gerente comercial, eu atuei diretamente nisso. A gente mapeou todas as empresas, né, com a inteligência artificial. Então, a gente buscou perfil de serralheria, indústria, construtora. É muito rápido. Então, ela trouxe ali uma gama de lead muito rápida, né? Falou, cara, se a gente fosse 20 vendedores pra fazer isso, não iria Não ia dar conta. conseguir. E ela fez ali em poucas horas. Então, a gente tem que mostrar esses benefícios para fazer com que a pessoa compre a ideia. Se a pessoa não comprar a ideia, é difícil de implementar. Edson, você, né, realmente é um empreendedor aí fora da curva, né? Hoje a tecnologia ela tá muito disponível, mas pelo menos na minha visão, eu percebo que no geral os empreendedores no Brasil, eles têm um déficit muito grande, porque a gente tem um problema educacional. Às Uhum, vezes você pega o cara ali que o cara mal sabe fazer uma planilha Excel, o cara às vezes não sabe escrever um e-mail, né? E isso acaba impactando sim. como ele faz a gestão do negócio dele. E você não, né, você realmente é o cara que conhece tecnologia, aplica, tá ali junto com o cara, tem essa visão sistêmica. Foi daí que nasceu a sua mentoria para outros empreendedores? É, na verdade, a mentoria ela surgiu para as pessoas não sofrer o que eu sofri lá no início, né? Encurtar caminhos, é isso? Querer cortar caminho e cortar caminho Uhum, dá ruim, né? Então, eu acho que além da mentoria, você poder ajudar outras pessoas também, que eu acho que tenho esse dever de devolver o que eu aprendi. uhum, Muita gente me ajudou, né? Então, eu montei essa mentoria para trazer empresários que queiram trocar ideia, fazer um grupo forte, ter uma comunidade, principalmente industrial, porque eu vi o tamanho do desafio que é da indústria, né? A gente está aqui falando tecnologia, mas a maioria das indústrias não usa, é, é muito é, pouco, a principalmente as indústria empresas de médio é para verdade. pequeno porte, esses caras não querem ver tecnologia. Talvez eu tenha uma facilidade porque eu nasci, né, junto praticamente ali, minha adolescência, né, quando começou a aparecer o celular, o advento da internet. Então a gente veio acompanhando isso de muito perto. É diferente hoje, por exemplo, pegar as crianças de hoje, o Eles cara já já são sai da digitais, é, maternidade e já sai é. falando no celular. Então acho que eu tenho essa facilidade porque eu vi como começou a internet, né. Tem muita gente que é industrial que é um pouquinho mais velho do que a gente, esse cara não viu internet e pra ele é uma barreira. Uhum. E eu conheço pessoas ainda hoje, ainda que tá ali do jeito que eu te falei, o cara imprime pedido, imprime duplicata, tem que carimbar, tem que assinar, porque ele não confia no sistema. Como é que a gente faz essa pessoa confiar no sistema, né? É os exemplos, é trazer o engajamento, é mostrar como funciona. É lógico, tem muita coisa ainda frágil aí, né, que não dá para acreditar em tudo, mas tem muita coisa boa que está sendo aplicada, tem muita empresa aplicando de forma muito responsável e trazendo ótimos resultados. É, eu não sou da área da indústria, mas eu acredito, assim, até uma questão pessoal, né? Quando você vai trocar uma ideia com um cara, né, que ele é empreendedor também, é diferente, né? Você, sabe que aquele cara põe a mão na massa, que ele já fez, é diferente de um cara ali teórico, nada contra, né? Ou Uhum, um cara que tá vendendo ali um determinado produto. Você aprender com outros empresários, realmente você tem um ganho ali, né, muito grande. Você acaba tendo mais, você confia mais, né, que aquilo sim. realmente vai acontecer.
olhando aqui para o ABC, né, na região aqui que nós estamos, que é o berço, vamos dizer assim, da Industrial, né. industrialização do Brasil, tal, mas que nas últimas décadas perdeu muita indústria. Uhum. E a gente conversando com alguns setores realmente sente isso que você está dizendo aí, né, que a indústria ela tem realmente uma dificuldade de virar essa chave para a tecnologia. É, porque hoje o Brasil, se você pegar, tem as grandes indústrias, né. Então se você pegar aí grandes setores, automobilístico, farmacêutico, as grandes elas estão bem amparadas, né, porque Sim. ela investe aqui dentro, tem mercado tecnológico, vai buscar tecnologia externa, Às vezes são então são multinacionais que também multinacionais, têm então, tem um CEO já com outra estrutura para uhum. tocar. Agora as pequenas e as médias, ela tem essa dificuldade com tecnologia, né, igual eu te falei, a gente começou a Catalinas com brinquei, né, uma empresa de internet, porque a gente foi investir no Google lá para trazer lead, foi como nós Uhum. começamos, a gente não tinha vendedor. Hoje a gente trabalha um pouquinho diferente. Mas eu entendo que hoje o empresário tem muito essa dificuldade. Não tem o Brasil não tem tantos grupos, tantas É, comunidades, né, para você trocar uma informação, sim, falar com alguém que tem indústria, né, falar ainda sobre importação, sobre produção nacional, como é que funciona. Então o Brasil ainda tem muitos tabus, né, você vai para outros mercados fora aí do mundo, vou te falar uma passagem na China. Você visita uma usina na China, aquela usina, ele pega o carro e te leva em todas as outras. uhum, Então, assim, praticamente não se tem um segredo industrial, entendi. né, não tem Todo medo mundo da colabora, concorrência, né. eles colaboram, por quê? O que que o cara entende? Se eu tô vendendo, você não conseguiu comprar de mim por algum motivo, você vai comprar do outro. Eles não querem que você vá embora daqui sem Sim, comprar. Então acho que compre de alguém, né. compre de alguém aqui do meu país. Então acho que nos falta essa tecnologia e mentalidade É, aqui de falar: "Cara, principalmente mentalidade, né, de a gente precisa ajudar o próximo, sim, né, é, não podemos ser inimigo". Tem a concorrência, vai ter a concorrência, a gente tem que ser melhor nos pontos que a gente puder ser. Mas a gente tem que contribuir para todo mundo crescer. Se contribuir, o país melhora, um Brasil melhor, todo mundo vai ganhar, porque tem espaço para todo mundo. Você pega o Brasil aí, é um país gigante. Você vê hoje a gente na construção civil tem um déficit de casa gigantesco para construir. Não tem casa para todo mundo. Você olha aí grandes favelas, grandes comunidades. Se você olhar isso, olha o tanto de oportunidade de casa que o Brasil tem para construir, sim, tem um né? déficit absurdo. Então tem mercado para todo mundo, né, então a gente não precisa ter medo de ajudar o próximo. Sim, é verdade. Edson, é muito interessante. Eu acredito muito nessa questão das comunidades, especialmente comunidades setoriais, né? Que aí realmente você potencializa, amplifica o conhecimento, Uhum, o cara consegue ter a visão prática, porque o empreendedor ele tem muito disso, né? Ele não fica muito ali na teoria, ele fala: "Cara, como que eu resolvo aquele problema?" E quando ele compartilha isso, quem recebe tem um ganho, assim, exponencial. Você, o que na sua visão crítica aí, o que que você por que as entidades setoriais, né, vamos falar da indústria, não fazem nesse sentido, né, porque concorda que se eles estão ali representando um segmento, eles poderiam fazer esse trabalho, por que que isso não acontece? acho que tem também muito a ver com a liderança, né. Hoje a gente tem alguns lugares aí que tem liderança muito antiga, e a mentalidade Não mudou, não né, ficou ajuda lá os atrás. caras. E para você ver, né, na comunidade que eu montei, uma comunidade recente, em algumas conversas vocês ajudam o empresário a mudar o que ele Uhum, tá fazendo. Fala: "Cara, isso aqui eu fiz, não deu uhum, não certo deu certo. assim, testa assim". Acho que isso funciona. Só que hoje a gente tem, um abandono e uma mentalidade que o cara não quer te ajudar a crescer, ou não quer te ajudar a organizar, né. Por exemplo, a gente tá falando de IA. Por que que uma grande instituição dessa não pode pegar esses É, industriais de é verdade. pequeno e grande porte, faz um aulão, né, faz um material para poder entregar, incentiva a fazer num sábado, levar as pessoas ali para conhecer. Então eu acho que tá abandonado, poderia dizer assim, porque o cara também da indústria vai bater lá na porta? Não acho. A gente já foi procurar para recrutar nessas instituições industriais, às vezes o cara fala: "Não, não, nem abre a vaga aqui que a gente não tem interesse". Então as pessoas estão estudando lá, e a instituição não quer nem que você recrute ali dentro. Então, o pensamento tá falido, sabe. Então acho que falta teria que mudar, eu acho que tem que ter
novas mentalidades, olhar para um projeto mais amplo, Olhares diferentes, né. para o Brasil crescer. A gente tem muita indústria, a gente não pode só sucatear, Sim, né. O Brasil vive do agronegócio, mas a gente precisa das indústrias, sim, né. sim, sim. Precisamos de construção civil, precisamos Uhum. construir, e se não tiver amparo, né, não vai acontecer, fica complicado. É. Edson, fazendo aqui o papel do advogado do diabo, né, eu vou muito a evento, né, e é comum eu escutar e até observar, né, de organizadores de eventos, às vezes eventos ali que o conteúdo é riquíssimo, e muitas vezes ele fica esvaziado, né. O Uhum, empreendedor, o empresário também, ele acaba não participando, não vai. Eu concordo com você, né, nesse papel das entidades setoriais que não é exercido como poderia, por uhum, uma questão de mentalidade, mas do lado do empreendedor também não tem ali um certo comodismo, ou então terceirizar: "Ah, a culpa é do governo, é de não hum. sei o quem", e o cara não busca ali o conhecimento. Existe isso. Claro que existe. É do ser humano, Uhum, né. Porque você vai ter cara que já tá numa zona de conforto, uhum. então vai pegar ali, o cara já fatura aquele valor e fala assim: "Pra que que eu vou crescer? Pra que que eu vou automatizar? Já tô assim". Tem muito desse empresário também que tá acomodado. Então acho que nós estamos num momento que boa parte da comunidade brasileira, dos empreendedores, eles estão desacreditados do momento do Brasil, né, Sim, do isso é momento fato. mundo. É. O mundo hoje está com muitos desafios, né. Você vê aí, muitos intempéries todos os dias. Mas acho que para quem é empreendedor, o cara a gente acredita. Exatamente, é. Então, por isso que eu montei também, porque eu acredito que eu não tô na zona de conforto, E tem nós uma série de gente aí que também não está. também não está. Então acho que são poucos, mas tem uma grande quantidade. Acho que tem as empresas ainda moda antiga, né, as indústrias mais antigas que estão passando por sucessão, processo Uhum. sucessório. Eu acho que deve vir grandes mudanças para o futuro. Porque é o que eu te falei, eu conheço alguns amigos e clientes que ainda tá nesse processo antigo. O cara tá ali, Mas o cara tá buscando, né, pô, como é que eu viro esse jogo, eu enfim, acho tá que vai ter que inconformado. buscar, eu acho que vai Legal. ter que buscar. Não sei se é só a grande maioria, mas eu concordo com você que eu acho que não é só a entidade, eu acho que o empresário também tem que buscar. Eu acho que o Brasil hoje vem desenvolvendo grandes comunidades que a gente não Sim, tinha até não um tempo tinha, é verdade, atrás, é. né, então eu acho E que há isso tá pouco tempo, amadurecendo. né, Edson, É eu novo. tenho empresa há 14 anos, vai fazer agora, e eu posso dizer ali, quando eu comecei, por um bom tempo, isso não existia. E tem o preconceito também, né. Porque às vezes o Sim, cara fala assim: "Ah, é, esses caras vão se reunir pra quê? O que que eu vou aprender?", é. né. E você aprende muito, né. Sim, sem dúvida. Troca informação, mesmo que seja de segmento diferente. Eu gosto de ouvir muito pessoas de empresas É, de segmento diferente, diferente. porque isso me dá norte. Mas também tá no meu DNA, porque eu fiz implantação de sistema, né. Então, às vezes, você vê pequenos detalhes em outros tipos de indústrias que você fala: "Pô, isso aqui é legal, isso aqui é aplicável aqui no meu negócio". Se adapta e traz pra dentro. E vai. Mas eu acho que a gente tem que amadurecer essas pessoas, esses empreendedores que a gente conhece. Vai para uma comunidade, vamos conversar, vamos lá nas entidades brigar. Um só brigando Não não adianta, adianta, é mas quando a verdade. gente junta muita gente para poder fazer movimento, acho que as coisas Sim, é acontecem. verdade. O Iron Club, além de caras ali que são inconformados, que querem crescer, que querem modernizar, botar tecnologia para dentro dos seus negócios, é para quem exatamente? Além dessas características. É o empreendedor que está com sangue no olho, que ele não está conformado na situação dele. Porque pode ser uma empresa de pequeno porte, o cara está começando, como eu comecei ali no susto, tenho Uhum. certeza que tem bastante gente que começou no susto, achando que era fácil, e aí você vai para o seu primeiro ano, você vê que não é fácil, o desafio é gigante. Às vezes dá vontade de desistir, às vezes você não tem pra quem fazer uma pergunta, Uhum. né, pra trocar uma ideia. Então eu acho que é esse perfil de pequeno e médio empreendedor que queira crescer, né. A gente tem feito muitas trocas ali de falar de Momento Brasil, pra gente poder discutir, que é o que você falou, às vezes a pessoa não sabe nem como funciona economicamente o Brasil. Mas vale a pena você discutir sobre isso, não é sobre ser de esquerda ou de direita, Sim, é como você se comporta com cada governo que tá aí. Então acho que a gente tem que aprender a fazer isso para poder usufruir de um trabalho melhor com as pessoas e ter bons resultados. Então eu entendo que aquele empreendedor que quer crescer, que quer trocar uma ideia, aprender coisas novas, né, que a gente está
A gente gravou aulas, a gente tem conteúdo nobre ali para usar e trocar experiência com outro cara da mesma indústria ou de indústria diferente, que tem muita coisa para agregar. Legal. O Iron Club é focado, ou é exclusivo para indústrias ou empreendedores de outros segmentos também podem participar? Eu não vejo por que não poderia. Eu acho Uhum, que a gente aprende com quem é da indústria, uhum, como aprende com quem é industrial, né. Então acho que quanto mais for diversificado, é melhor para todo mundo, porque você tem visões diferentes de negócio diferente e dá um amadurecimento. Obviamente que eu montei mais ligado à indústria uhum. de aço, né, mas eu entendo que se vir pessoas de segmentos diferentes, vai trazer muito conteúdo nobre para aproveitar. Ô Edson, e esses mentorados aí que você apoia, né, quando o cara, você percebe ali que o cara ainda tá muito na planilha, né, no papel e você começa a mostrar para o cara que ele tem que implementar a tecnologia, deixar de usar a Hum, intuição para trabalhar com dados, qual é o susto aí que esses caras levam? Você tem algum caso curioso é aí? um desafio, é um desafio. Porque eu tenho ali perfil de tem um cliente que está em sucessão, tem cliente que já está há muito mais tempo do que a minha indústria no mercado, e ele falou: "Cara, o que que você fez para crescer do jeito que cresceu?". E aí eu falo: "Cara, tem que pôr tecnologia, eu acho que você tem que investir em vendas", né. O vendedor, ele mesmo se paga se ele for um bom vendedor, Sim, é né. verdade. Então, são uma das coisas que a gente fala e às vezes o cara fica passando: mas eu vou ter um vendedor ali, será que vai se pagar?". Ele vai se Vai pagar. se pagar. Se ele tiver Sim, a meta, tudo certinho, vai se pagar. Agora, você não ter alguém que você possa trocar informação, quanto te custa? é. Você põe um cara ali que não vai produzir, você vai pagar ali um salário X para ele, te custa o dobro. Um dobro vezes 12 meses, um dobro vezes 36 meses, quanto é a conta? Então, eu acho que é o que a gente já vive em comunidade, eu acho que a gente investir em comunidade para ter essa troca com as pessoas, nos dá norte para poder decidir. Até para saber se é bom ou não, porque tem coisa também que não vai ser bom, né, às vezes não é o DNA da empresa. Mas a gente vê que as pessoas assustam, assim, com tecnologia, né, falar de IA, você fala de IA, o cara já assusta. Você fala: "Nossa, você investe tudo isso em internet?", "Invisto tudo isso em internet", também assusta. Porque eles não investiram, não Sim, tá é verdade. no DNA, né. É uma questão do cara experimentar e quando o cara vê o resultado, daqui a pouco aquilo que ele achava caro, ele fala: É, "Putz, é barato pelo retorno que eu tenho". mas tem que ir aos pouquinhos ali Exato, é, implementando. legal. Qual o maior ganho que o cara tem ali, né, que você acredita que o cara tem participando, né, fazendo parte aí do Iron Club? Qual o maior benefício que esse cara pode ter, Edson, Eu em entendo linhas que gerais? maturidade, né, conhecer outras pessoas, saber que todos nós temos dificuldades e desafios, né, que eu acho que são grandes. Mas eu já vi ali que pequenas dicas que a gente escuta de que um fez e o outro não fez, já dá um plus ali de 1%, né. E 1% de uma indústria que a margem é baixíssima e, trabalha sobre volume, ele é significativo no final. Então, já vi muita coisa, até nosso mesmo, que a gente faz lá na Catarinaço, que já passei algumas dicas pro mentorado fazer diferente ali, já trouxe um ganho muito significativo no Legal, negócio dele ali. legal. Você também acredita que participando disso o cara deixa ali de sai de ficar na operação para se tornar realmente um CEO? Porque eu acho que esse é um comportamento muito típico, né, do empreendedor brasileiro. O cara gosta de estar ali na operação e não pensa no tático, no estratégico. Você acredita que participando de uma comunidade, seja o Aero Club ou outra comunidade, o cara, muda a mentalidade, começa a olhar para isso? Eu acho que muda. Eu entendo que minhas empresas, outras empresas também, a gente em algum momento vai precisar de um cara para que seja melhor que a gente, Sim, é verdade. né? Porque a gente tem o feeling do negócio. Mas se você traz um cara de mercado profissional para tocar a operação, você tem um ganho muito grande, porque ele vai trabalhar com os números, ele vai trabalhar na estratégia, e às vezes a gente não trabalha tanto na estratégia, né? A gente gosta do operacional, mas eu acho que a gente tem que sair um pouco do operacional e de repente se a gente coloca alguém estrategicamente para tocar essa operação, fica muito mais maduro para os negócios seguir, né. Então eu entendo que hoje, dependendo do tamanho da empresa, obviamente, vale a pena o dono investir num cara que ajude ele no dia a dia da operação dele.
É difícil isso, hein, É pra falar difícil. pra um cara, ainda mais um industrial ali que a gente sabe, né, qual a característica, geralmente é um cara ali mais tradicional, falar isso pra ele é algo inicialmente pode ser assustador para o cara. Eh, como é que você trabalha isso, né, porque realmente é uma quebra de paradigma muito grande, né, você chegar e falar: "Olha, o caminho talvez, né, não que o cara precisa fazer isso, mas uma das alternativas é você trazer um cara de mercado para dentro do seu negócio". Da mesma maneira como você, né, comentou que para implementar um RP ali você tem que ir lá e trabalhar a mentalidade, trazer o cara para você, como é que você trabalha isso ali para um empreendedor que é um perfil ali um pouco mais difícil de convencer, eu É diria. difícil. São perfis totalmente diferentes do Diferentes. do que a gente, né. Eu, na minha cabeça, faz 100% de sentido você ter, hoje é a palavra bonita, né, o CEO da na Uhum. sua operação. Por quê? Se tiver esse cara orquestrando, as coisas vão funcionar muito melhor. O cara não vai ter o emocional que a gente tem sobre o É, nosso é negócio, verdade. né. Agora, obviamente, o que que eu tenho feito com todo mundo que tá ali comigo? Um trabalho de conscientização. Todo mundo tem esse perfil que precisa? Não. Às vezes o cara precisa de um gerente, de um nível um pouquinho melhor, né, com mais maturidade para fazer essa orquestra diária ali para ele. Ele tem que sair da operação? Eu não acredito que você saia 100% da operação no perfil industrial, né. Mas eu entendo se tiver um cara te olhando os números, olhando no afinamento do resultado ali, te falando: "Olha, cara, aqui a É aqui, é gente", ali. e aí junto com o feeling, o resultado ele melhora muito. Obviamente tem uma barreira grande aí de resistência, e a gente tem que ir devagar, né, mostrando os benefícios, pedindo para ele testar isso internamente. Se ele já tem alguém, dá um pouquinho de alçada, deixa essa pessoa se destacar, ou traz um conselheiro para estar no dia a dia ali olhando e dando mais clareza nos números, porque às vezes precisa disso, né. Às Sim, vezes a gente tá sentado ali e o nosso financeiro e o nosso contábil às vezes não é tão claro. Mas se a gente traz alguém com uma visão externa, com uma maturidade diferente para olhar os números e poder discutir, eu acredito que ajuda muito. Então, mas é um trabalho de formiguinha, sim, é verdade. porque a barreira é alta. É, mudança de comportamento, de mentalidade é um processo de longo prazo, né. Uhum, Eu acredito, não sei, eu queria ouvir a sua opinião, que quando o cara ele tá realmente quando ele participa de uma comunidade, ele pode checar isso, né. uhum, Porque você vai lá e fala pra ele: "Olha, faz isso e você vai ter resultado". O cara fala: "Poxa, mas será?". Ele naturalmente vai ter resistência. uhum. Agora, quando ele olha ali para o lado e tem um outro cara do mesmo segmento dele, um outro empreendedor, empresário, e ele checa, né, com aquele cara, não, o cara fala: "Não, realmente eu fiz e deu resultado", o cara: "Opa". Você acredita que essa troca entre iguais ali, faz com que esse cara, seja menos resistente? Acredito que sim, com certeza. Se pegar hoje, né, a nível, vamos falar de a nível Brasil, você vai ver que muitas empresas estão fazendo esse movimento para colocar um CEO na operação, Uhum, vamos falar assim, né, um CEO, o que seja. Mas quando você está na comunidade e que você ou eu, qualquer outra pessoa der um conselho para 3, se um executar, é verdade. os outros 2 vão pensar, falar: É, "Pô, deu certo ali, por que que eu não exatamente. posso fazer?". Então acho que também o exemplo, né, quando você tá na comunidade, você vê exemplos de pessoas executando, isso ajuda você se decidir a testar pelo menos. Uhum. Porque às vezes a gente não deixa nem testar, É, né, você já põe uma barreira ali e fala: "Não vou nem testar". Mas quando você tem vários exemplos de gente que fez, né, é igual as perguntas, falo, não tem pergunta boba, né. Às vezes o cara pergunta, você fala: "Pô, mas eu talvez eu faria essa pergunta também", é, mas o cara fica com medo de exato. Se perguntar. expor, né. Então eu acho que quando você está na comunidade, que as expectativas são diferentes, faturamentos diferentes, maturidades diferentes, vão surgir assuntos que vai ser provocativo para você Uhum. refletir. É, E aí tem coisas que você vai acabar executando, fala: "Pô, não é um bicho de 7 cabeças como eu imaginava, né, isso aqui deixa eu testar". O cara vai testar, mas ele precisa ter outros exemplos ao redor dele. Por isso que alguns tipos de consultoria eu não sou muito a favor, porque eu vou sentar aqui com você, consultor, faz isso. Você fala: "Pô, isso aí". é. Será que isso realmente funciona? Agora, quando você tem experiências É, diferentes,
3 ou 4 ou 5 pessoas falando da mesma coisa e que fizeram adaptar de forma diferente e deu certo, aí você vai seguir também Sim, para é. fazer. Você fica mais seguro. Edson, eu sei que você tem planos ousados aí, né, para os seus negócios, especialmente para Catarináço, né, que é um negócio jovem que você está preparando ali, e eu sei que você quer fazer ele crescer. Quais são os próximos passos em tecnologia que você quer implementar nos seus negócios para que eles possam crescer aí sem o custo fixo acompanhar na mesma proporção? Para a indústria, a gente máquina, tem que automatizar a Uhum, máquina, né, a gente está nesse trabalho de automatização ali de alguns equipamentos. Leva um tempo para amadurecer, obviamente, não é um trabalho muito simples, porque aí ou você importa tecnologia para fazer, mas a gente tem algumas frentes ali que a gente quer consolidar nesse ano e no próximo ano, que é ter melhor estrutura comercial, ter mais inteligência na área comercial, né, para trazer mais negócio. Precisamos vender para produzir mais. E, obviamente, a gente tem olhado outras máquinas que a gente possa implementar para ter qualidade de produção, mais agilidade, menos risco para as pessoas que operam as máquinas, que quanto mais ela tem mais tecnologia, menos o cara põe a mão para não ter nenhum problema ali. Então a gente está nessa evolução, evolução de transporte, a gente está olhando outros pontos para poder distribuir material estrategicamente a nível Brasil. Então a gente está olhando alguns exemplos que tem aí no mercado que a gente pode copiar, né? sim, Copiar coisas boas sim, para sim. poder implementar e ver tecnologia que a gente pode trazer para melhorar o processo. Mas a gente sabe que tecnologia nova tem desafios, tem coisa que a gente já Uhum. automatizou bastante coisa, mas tem bastante coisa ainda para Sim, implementar. e toda hora surge algo novo, É, né. A maior parte das ferramentas que a gente usa hoje não existiam em outubro do ano passado, ou seja, menos de um ano, então realmente o é cara muito tem que rápido. estar conectado a isso. E e eu vejo, sim, uma necessidade, uma vantagem muito grande do cara estar conectado a uma comunidade, porque realmente ele vai pegar essas experiências que vem dando certo e ele vai então, ultrapassando esse receio com uma velocidade maior. Essa, né, eu acho que é uma verdade que a gente compartilha, participar de comunidade, né. Qual o outro conselho você daria aí para o empresário que está preso ali na operacional, para que ele saia disso e olhe de maneira mais tática, estratégica para o negócio dele? Isso é o que eu falei para 2 amigos meus que me pediram conselho há um tempo atrás. Eu falei: "Cara, acho que a primeira coisa é sai da empresa. Fica olhando de cima aí 3, 4, 5 dias, vamos ver até quanto você se aguenta e quanto a empresa aguenta também". Porque isso vai te causar reflexão, É, talvez desconforto é, ou felicidade, sim, né. Então acho que a gente precisa fazer esse exercício, é, porque se nós empreendedores achamos que a empresa depende 100% da gente, a gente está muito errado, né. Um bom negócio ele tem que ser é. autossuficiente, né, principalmente em operação. Então, se sua operação é autossuficiente, você está preparado para olhar para outros negócios, né? E buscar uma tecnologia, ir para um outro país, buscar informação, ver outras Novas empresas, oportunidades. novas oportunidades, mesmo que você não vá contratar nada. Uhum. Mas é importante quando você viaja e você visita outros É uma negócios. questão de mentalidade, né. Exato, porque quando estamos trancados dentro de uma sala, a gente mal olha pela janela, É. né? Então Você se afoga naquilo ali. a gente abaixa a É, cabeça e toca o fica pau. despachando. É, Né, agora, por isso que eu falei, eu acho que um grande exercício que todo mundo deveria fazer dentro da sua empresa é, cara, fica fora um pouquinho da operação, vê o que que vai acontecer. E aí, quando você começa a entender os problemas, você vai entender os gaps que você tem. é, Porque a gente tá ali, toda hora bate um na é. porta pra pedir Sim, socorro. E aí você exato. resolve, É. só que E você às não. vezes só o fato de você estar lá, o cara sabe resolver aquilo, mas o fato de você estar lá, o cara vai lá por conforto e Exato, vai só confirmar aquilo que ele já sabe que deveria fazer. exatamente. Então, acho que um conselho seria isso. Aham. Dá uma saidinha, É, olha a operação de fora, olha de cima, vai aparecer coisas que é. você não imagina. E isso, Edson, que você está falando é algo muito mais profundo do que as pessoas podem imaginar, e eu posso aqui, né, a partir disso que você está comentando, até compartilhar aqui algo pessoal, né. Eu fui criado, sempre com minha mãe dizendo assim: "Olha, meu filho, você tem que ter uma carteira assinada".
É assim, e não é uma crítica, né, Uhum, ela era a visão dela: "Ó, esse é o único caminho, se você não tiver uma carteira assinada, você tá ferrado, porque senão você não vai se aposentar um dia". Essa é a cabeça da minha mãe, uhum. né, pessoa simples ali e tal. Trabalhei a minha vida inteira no mercado e depois que eu comecei a tech, depois de alguns anos de tech, o que que eu percebi? Que eu estava construindo um emprego pra mim, não uma empresa. E aí eu, putz, quando aquilo eu falei: "Cara, esse negócio nunca vai escalar, não vai, É, eu preciso mudar isso". Tá, e como que agora eu criei um emprego pra mim, que o emprego você vai ter que estar ali no dia a dia, que senão a coisa não funciona, é. né, não tem um emprego que você bota alguém lá pra trabalhar, senão você não a coisa não a grana não entra no final do mês. E aí eu fui fazendo essa mudança e até também participando de comunidades, buscando ajuda de outros empresários, eu fui mudando e aí eu acho, né, acho não, hoje eu tenho certeza que eu consegui construir uma empresa que é criar um método de produzir um produto ou um serviço, fatiar esse método, encontrar as pessoas certas para cada etapa desse método e acompanhar a execução disso. Então, é preciso realmente o cara fazer essa reflexão, né, até Sim. olhar para dentro: "Cara, o que que me motiva? O que que eu tô fazendo no dia a dia?". É que você colocou bem, se você na sua empresa, se você é o CLT, cara, É, se você tá criando né, eu acho que é uma é, grande questão que todo empreendedor e isso é um erro que eu cometia e eu vejo às vezes muita gente fazendo, e que eu acho que é uma reflexão bacana que a gente pode deixar para esse pessoal: "Cara, você tá construindo um emprego ou uma empresa?", né, porque é aquela máxima que a gente já sabe, né, não precisamos chover no molhado com isso, mas essa é a verdade. Quando a gente está no operacional, todas as pessoas são reféns do empreendedor, Uhum. né, então a gente tem que refletir sobre isso. Você é o CLT também igual a todo mundo, não tô desmerecendo Não, não é ninguém, nada não disso, é sim. sobre isso. Aham, Mas aonde você é bom que você não tá atuando? Se você se trancou dentro da sua sala, tá despachando de cabeça baixa, você não tá olhando pela janela. aham. E lá fora tá cheio de oportunidades, né. Então quando a gente fica preso a isso, você é mais um cara dentro da tua empresa. Você é mais um CLT igual a todos os Sim. que estão lá. Então Aham. você deixa de pensar, você deixa de ver oportunidade, você deixa de criar um time mais maduro, que vai Sim. sofrer ali, que vai topar o desafio, porque é mais do mesmo. E aí você também, quando adota esse tipo de comportamento, você dá oportunidade das pessoas se desenvolverem mais, né, porque Uhum, quando você dá autonomia e você fala para o cara qual é o desafio que ele tem ali pela frente, ele vai atrás, ele toma sim, consciência daquilo que ele precisa melhorar e ele cresce pessoal, profissionalmente, então é algo que exatamente. é transformador para todo mundo, muito legal, É, acho que o exercício tem que ser feito. legal. Muito, muito bem feito, sempre. O que que você, né, como você poderia definir aí a gente vive uma época, né, de muita tecnologia, de transformação, né, a gente falar de futuro, na verdade, acho que é até complicado, porque na Uhum. verdade o futuro já é hoje, né. Daqui a algumas horas, né. Como você define o empresário desse futuro que a gente vem vivendo? É aquele cara que domina o produto ou serviço ou o cara que domina a tecnologia? Eu acho não, vou falar o que eu Aham, acredito do meu negócio. Eu acho que é o cara que domina conhecimento humano. É o cara que sabe gerenciar legal, pessoas, é o cara que sabe cuidar das pessoas. legal, hein. Porque se a gente souber cuidar das pessoas, aí a gente tem domínio da tecnologia, a gente vai ter domínio do serviço, a gente vai ter domínio do dia a dia, porque elas vão estar engajadas para fazer qualquer coisa que tiver que fazer. Então não adianta eu ser bom de tecnologia se eu sou mal com as pessoas, né? Se eu não sei liderar, se eu não sei cuidar das pessoas, então não vai adiantar muito. Vou ter tecnologia só para eu usar, né? Então eu preciso ter domínio das pessoas, ter conhecimento, saber gerir gente. E aí sim, a outra coisa que eu sei, sou bom em tecnologia, vai ajudar. Sou bom de administração de negócio, vai ajudar também. Mas eu acho Que que legal. o foco tem que ser bom com as pessoas. Pessoas. Que excelente resposta, Hum. Edson. Que excelente resposta. Eu também acredito muito nisso, mas muito bom, muito legal mesmo. Edson, falando um pouco da relação, né, dos seus negócios com a Tech, especialmente a Catarinaço com a Tech.
a gente acabou, né, se conhecendo numa comunidade, Uhum, eu acho você um cara incrível, eu tenho muita afinidade contigo e eu acho que a gente vem, fazendo isso crescer ao longo do tempo e, né, acabou que vocês se tornaram clientes nossos lá. O que que motivou essa decisão, né? A gente até acabou falando aqui no decorrer da nossa conversa uhum. de caixa, tal. Essa questão de olhar para o caixa, preservar ele, motivou vocês mudarem o perfil, né, ao invés de comprar notebooks e, alugar esse tipo de aparelho? Eu acho que vem de algumas coisas, né. Uhum, Obviamente tem a questão do caixa, porque aí você não precisa comprar, não precisa tocar periférico ali para guardar computador numa emergência que uhum, apagou, acho que isso é muito bom. E também a utilização no dia a dia, né, suporte técnico, deu problema, substituição rápida, então tem vários aspectos que eu acho que soma dentro daquilo que a gente imagina. Obviamente, no momento que eu passo a alugar, eu vou ter nota de serviço, isso vai entrar como uma despesa, eu sou lucro real, me ajuda ali também na minha apuração mensal de impostos, isso me ajuda. E como eu te falei, eu acho não, nós precisamos trazer tecnologia para a empresa ser mais rápida, tá. Então não adianta eu ter alguém lá internamente mexendo em computador, não é a nossa especialidade. Minha especialidade lá é fazer telha, né, uhum. então eu tenho que me preocupar em fazer telha, o que eu puder ganhar de otimização com outros serviços, que seja um preço justo, que me ajude, eu vou contratar, igual eu te falei. Eu acho que é mais fácil hoje trazer um dev para ajudar na operação da criação de IA, do que eu tirar 2 ou 3 funcionários e usar o tempo dele 2, 3 horas por dia, e ele não vai ser tão rápido de fazer aquilo provavelmente. Então, mais fácil trazer alguém, dar o suporte, ajuda, desenvolve, vai entregar mais pronto e a pessoa dali para frente já começa a andar muito mais rápido. Então a mesma coisa do computador, que vai nos ajudar bastante, tenho certeza aí, na Legal. agilidade. E você acha que contratar, né, a gente está falando aqui de contratar computadores como serviço, mas é possível contratar tantas outras coisas como serviço. Você acha que esse é o novo caminho aí para as empresas, Edson? Eu acho que sim, eu acho que a gente não nicha, né. Eu acho que quando as empresas começam a fazer muitos braços internamente ali, vamos criar um departamento de TI. Hoje com tanto de coisa que tem de TI, eu acho que você não precisa criar um departamento dentro, né. Mas eu entendo que os empreendedores que começar a olhar, ele nichar, cara, é computador que eu vou ter que alugar, é celular, vou fazer uma empresa de software, vou fazer serviço, tem um monte agora, né, empresas de RH que faz recrutamento de head. Eu acho que você pode se especializar, porque o Brasil hoje está deixando de ser nichado, né, então muitos empreendedores querem fazer de tudo, né, o cara quer fazer IA, quer fazer marketing, quer vender serviço de não sei o quê. Eu acho que é complicado isso. Quando você nicha, você fica muito bom naquilo É, e é difícil alguém te superar. Agora quando você faz 10 coisas ao mesmo tempo, você não é nichado, aí você não vai ser tão bom. é verdade. Você tem razão. Edson, eu estou muito feliz por receber você aqui, né? O tempo passa muito rápido, mas eu acredito, né? Eu tenho certeza que foi uma conversa esclarecedora que pode colaborar, pode ajudar muito outros empreendedores a buscar caminhos de sair da operação, de olhar o seu negócio de uma outra maneira, como é que ele pode buscar ajuda, né, de outros empreendedores para crescer, para rever o negócio dele. O cara que, por exemplo, quer fazer parte do Iron Club, você, tem algum canal, ele faz o contato direto contigo? Como são esses encontros, são em grupo, individual? Fala um pouco mais sobre A isso, Edson. gente tem encontro em grupo, né, então a gente faz encontros aí a cada 3 meses em grupo, e tem encontros semanais no Zoom Ah, e legal. individuais Online. também, né. Então a gente tem algumas entregas que a gente faz individual, aconselhamento, algum ponto que a gente saiba que a pessoa tem uma deficiência ali, ou quer melhorar, ou não entende como é que funciona. Então a gente faz reuniões individuais também para poder dar orientação, né, dentro daquilo que a gente pode fazer na comunidade, ou indicar do que não tiver dentro da comunidade para a pessoa também ter esse amparo para ela seguir em frente ali.
É, eu acho que um sentimento, né, Edson, de todo empreendedor, cara, putz, a gente, né, eu sei que você fala com muita gente, talvez você concorde com o que eu vou comentar aqui, mas um sentimento comum da gente é a solidão, né? Uhum. Eu acho que a gente não sofre tanto disso porque a gente já entendeu o poder aí de uma comunidade, a gente já participa disso há bastante tempo. Eh, mas o que o empreendedor sente muito é isso, né, cara, putz, às vezes ele chega ali na casa dele, né, a esposa ou o marido não vai entender a dificuldade que o cara tá tendo ali no dia a dia, o cara às vezes fica agoniado, ele busca às vezes uma entidade, não encontra ali, Sim. né, então realmente participar de uma comunidade é algo que pode ajudar muito. E até uma questão interessante que você comentou aqui, né, talvez a gente pode aprofundar um pouco mais rapidamente, é que numa comunidade, quando ela, está madura também, não existe julgamento, né. Não tem aquele Não. lance: "Ah, que eu sou grande, que eu sou pequeno", e o cara tem ali confiança, às vezes não com todos, mas com um grupo ali onde ele tem mais afinidade. É até o exemplo aqui da nossa relação, você tem liberdade para expor as suas dificuldades, as suas deficiências, porque isso toda empresa tem o ponto fraco, né. Você acredita nisso? Você percebe isso no dia a dia? Essa confiança de falar abertamente sobre o que não está indo bem? Não, acredito, acredito, faz muito sentido, né, principalmente quando a gente tá numa comunidade. Lógico, você vai ter que criar Exato, essa esse elo de confiança, confiança. tudo, mas a partir do momento que você vê que não é sobre ser pequeno ou ser grande, é Uhum. de provavelmente ter os mesmos problemas que todo É, mundo tem, é, né, as mesmas dúvidas, e muitas vezes você não quer compartilhar dentro de casa, porque você já passa muito tempo fora de casa, é. e aí você vai trazer algumas situações ali pra dentro do seu lar, e vai complicar. Mas eu entendo que a partir do momento que você tem pessoas que são outros empresários com amadurecimentos diferentes, time diferente do seu, você puder trocar essa ideia, te facilita, que às vezes você só quer falar, É, né? Às vezes só quer quer ser ouvido, né? desabafar, É. e às vezes você vai falar e vai surgir uma ideia, vai falar, não, é isso mesmo, não tem muito o que Uhum. fazer, é dessa forma mesmo. Ou vai surgir uma ideia ali, ou você vai pegar alguma coisa que você deixou passar e falar, pô, isso aqui não olhei dessa forma. Que às vezes é muito sobre isso também, às vezes a gente não tá olhando, né? A gente está tão inserido dentro do dia a dia, que às vezes você acaba não olhando. Então acho que para 2026, 2027, acho que faz sentido você estar numa comunidade, seja ela qual for, Sim, é verdade. com bons empresários, com empresários de todos os níveis, porque a gente aprende desde do pequeno empresário com o grande empresário também. Eu acho que a comunidade também, você acredita que quando você entra numa comunidade, ela mesmo já é um próprio filtro, onde você tem ali, não que você vai sair confiando em todo mundo, mas que estar ali já é um nível de confiança extra que você pode ter naquele cara? Eu entendo que sim, eu entendo que sim. Porque aonde tem pessoas ruins, elas não ficam, né? Então, se Sim. você tem pessoas dentro da comunidade sérias, idôneas, querendo o melhor, com certeza essa comunidade já começou muito bem, Uhum. porque as pessoas que vão estar ali, né, que vão se aproximar, que vão entrar, já vai estar com Tem esse o mesmo propósito, objetivo, esse né? propósito. Exato. Legal. E aí, assim, né, indo realmente pro final, aí depois eu gostaria de abrir para suas considerações finais, Edson. Como é que você como você aconselharia o empreendedor hoje que está ali fechado no dia a dia, como você usou a expressão, né, com a cabeça baixa ali despachando no dia a dia, no trabalho dele, na indústria, no escritório, e que tá ouvindo você e fala: "Cara, eu vou buscar realmente uma comunidade, o que esse cara tá falando faz Uhum. sentido". Quais conselhos você daria a esse cara para ele escolher uma boa comunidade? O que que ele tem que observar antes de fazer parte de um grupo? Eu acho que ele pode fazer algumas visitas em alguns lugares, né? Legal. Hoje tem muita informação na internet, dá para você pegar ali informação, mas eu pegaria contato de alguns empresários que estão inseridos dentro dessas comunidades, que a gente tem algumas comunidades no Brasil, comunidades sérias, e perguntar como é que funciona. Porque tem que ser um ambiente seguro, né? E a pessoa também tem que se sentir segura e entender se vai ser agregador para ela. Eu entendo que tudo que for comunidade é agregador, porque você aprende todos os dias, né? Numa troca ali no WhatsApp, numa conversa numa viagem, num evento que está ali presente. Então, eu acho que a primeira coisa é, vai buscar uma comunidade para você participar,
dá uma inserida de tempo, investe um pouquinho de tempo nisso, porque a retribuição que você vai ter no teu dia a dia vai ser muito grande. Legal. E esses caras, eles, por exemplo, poderiam fazer contato com você para te pedir opinião ou aconselhamento de determinadas comunidades? Pode entrar. Legal, Pode seguir ali no meu Instagram, né, que é Edson Celes, Edson S. Celes. Pode me seguir ali, manda mensagem, eu mesmo respondo, eu mesmo cuido da legal. minha comunidade ali, dá pra responder. Show, beleza. Muito obrigado aí pela ajuda que você pode dar ao nosso público. Edson, suas considerações finais, meu amigo. Hum. Agradeço o convite, belo papo, boas perguntas. Espero que ajude o teu público ali, o nosso público Nosso também, público, é. né, com algumas dicas, alguma coisa que ficou ali na cabeça para poder usar no dia a dia. Então te agradeço, você é um grande cara também, sou seu fã, né, a gente, apesar do pouco tempo que a gente se conhece, mas a afinidade Sim, a é gente vê verdade. pelas conversas, Uhum. a gente vai criando e vai fortalecendo e a gente veio de uma comunidade, né, se conheceu na É comunidade. verdade, é verdade. Somos a prova de que realmente comunidade funciona e nos leva a outros patamares, faz a gente encontrar muita gente boa. É isso aí. Muito obrigado. Sucesso para o podcast, sucesso para sua empresa Legal, e que a gente possa crescer bastante juntos aí. é isso aí. Pessoal, mais uma vez, né, eu quero agradecer a audiência de vocês até agora. Eu tenho certeza que essa conversa aqui, que passou muito rápido, pode colaborar muito com o seu desenvolvimento pessoal, com o seu desenvolvimento como empreendedor e, evidentemente, com a sua empresa. Edson, quero agradecer muito aqui, cara. Eu sou um cara que tem grande admiração pela sua história. Eu acho que isso dá uma outra Hum. conversa, né, para falar mais, né, eh, de onde você veio, todos os desafios que você enfrentou e venceu, como é que você construiu uma família tão bonita. Eu me sinto honrado de receber você aqui e, sobretudo, de ter a sua amizade. Obrigado, Irmão, viu? valeu mesmo, Obrigado cara. mesmo. Muito obrigado pelo nosso bate-papo aqui. Esse foi mais uma conversa muito leve e verdadeira do StarTech, o podcast da Tec Mobile. Eu espero você nos nossos próximos encontros. Valeu, pessoal.